Boa noite, pessoal. Hoje, como eu havia falado para vocês, a gente vai fazer uma revisão. Essa revisão ela é uma revisão geral, então a gente vai passar todas as 7 aulas que a gente teve sobre todos os assuntos para vocês. Aí a gente vai começar aqui com a aula de hoje, que a gente vai falar sobre a introdução, né, na anatomia humana. Onde a anatomia humana ela é uma ciência que estuda tanto macro, tanto quanto microscopicamente toda a constituição e desenvolvimento do corpo humano. É onde se estuda na parte da biologia a morfologia dos seres vivos, as estruturas, as funções e no nosso caso a gente vai estudar mais especificamente a parte esquelética. A nomenclatura anatômica, pessoal, como eu já havia falado para vocês, ela é importante porque são os termos que são próprios da anatomia e que a gente usa para estar identificando tanto as partes dos indivíduos, no caso, essas nomenclaturas a gente usa, né, para que a gente identifique e nomeie essas estruturas ou partes. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, eu dei um exemplo aqui para vocês de buraco, que na nomenclatura anatômica a gente chama de forame. Então, qualquer estrutura óssea que contenha um buraco, um orifício, né, na estrutura óssea, a gente já não chama mais de buraco, a gente chama de forame. Então, forame ósseo. Além disso, a nomenclatura ela é feita de acordo com a forma, como por exemplo o músculo trapézio, como a posição, o trajeto, as conexões, a relação com o esqueleto, a função e critérios mistos, que pode ser tanto como a questão da função, como localização. Então, é essa parte que a gente usa da nomenclatura. Já a variação anatômica, ela está se referindo a uma variação que não é patológica, porém, ela é observada nas pessoas. Essa variação, no caso, pessoal, é como se fosse assim. A gente sabe que tem, né, o sistema esquelético, o corpo humano, né, normal, não patológico, porém tem as variações. E essas variações, elas podem ser de tamanho, de sexo, de biotipo, entre outras coisas. Como tem, por exemplo, aqui. Pode ser, né, os fatores, a idade, o sexo, a etnia, como, por exemplo, homem e mulher. A gente sabe que as fibras do músculo do homem é uma fibra diferente do músculo da mulher. É a mesma coisa a questão de etnia. As fibras musculares de pessoas negras, elas são mais resistentes do que as fibras musculares de pessoas brancas. Então, isso é um fator de variação, porém não é patológico. Quando se é patológico, a gente chama de anomalia. Porém, essa anomalia, ela difere do normal, mas ela não traz prejuízo à função e é compatível com a vida. Ou seja, é quando existe uma anomalia, uma variação na estrutura do ser humano, ele vai causar um prejuízo na função, porém a pessoa consegue viver normalmente. Como, por exemplo, a questão, né, da pessoa ter 6 dedos em uma mão, a gente sabe que o normal é 5, ela pode ter até 6 dedos, porém não traz nenhum prejuízo na função da mão. Também tem os lábios leporinos, né, que é a fissura que vai desde a parte do nariz até o céu da boca, né, o palatino. E tem o pé torto congênito também. Se são assim, eles trazem prejuízos à função, porém a pessoa vive normalmente. Quando ele traz prejuízo à função e já é incompatível com a vida, a gente chama de monstruosidade. Aqui tem a definição bem clara para vocês. É uma anomalia acentuada que deforma profundamente a conformação normal do indivíduo, prejudica a sua função e, no geral, é incompatível com a vida. Ou seja, essa diferença, essa variação, ela é tão patológica, ela é tão intensa que o ser humano ele não consegue sobreviver. No caso, já se percebe isso desde o feto, então o feto ele não sobrevive. Aqui, por exemplo, a gente tem trigêmeos, nessa primeira imagem aqui são trigêmeos. Nessa seta aqui seria o terceiro gêmeo. Você pode ver que eles dois nasceram, né, grudados e o terceiro gêmeo nasceu fundido. Então, nenhum dos três tem como sobreviver. Aí aqui eles já nascem, né, no caso, morto, natimorto, né? Aqui é a mesma coisa. São dois gêmeos que nasceram com as suas estruturas, né, da parte do tórax e abdômen, né, grudadas. Trouxe prejuízo à função,
porque acabou aqui na divisão da questão dos órgãos e é incompatível com a vida. Então, a gente chama de monstruosidade. Já a anatomia radiológica, especificamente, né, no caso de vocês vão estudar toda a anatomia do ser humano, no caso os órgãos, o sistema esquelético, porém vocês vão estar identificando essas estruturas com base em imagens, vocês vão dar os diagnósticos por imagem. Então, no caso, essas alterações, lesões, as doenças, tudo isso vocês vão estar sabendo identificar por meio de exames de imagem. E esses tipos de exames de imagem aqui a gente tem a radiografia, né, que é o raio-x, a gente tem a tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, ultrassonografia e a medicina nuclear. Na radiografia, a gente sabe, né, que tem os feixes de raio-x, ele usa radiação X, e no caso a pessoa ela fica ali posicionada, né, para fazer o exame em determinado local em que o médico solicitou. Aqui, por exemplo, a gente tem dois exemplos. Aqui eu tenho dois radiografias de tórax, onde eu tenho aqui primeiro em PA, que é radiografia póstero-anterior, em PA, e aqui na segunda em perfil. São essas duas radiografias que a gente tem de tórax, PA e perfil. Além da radiografia, a gente tem a tomografia computadorizada, que já é um exame mais avançado. Ele também utiliza radiação X, porém o corpo, ele vai ser, no caso a tomografia realiza esse exame, ele faz cortes no corpo da pessoa e ele utiliza planos. Os planos que a gente vai estudar, né, transversal, axial, coronal, a tomografia computadorizada utiliza esses planos para fazer a reconstrução das imagens. Aí aqui eu tenho dois exemplos para vocês, tomografia de crânio, e aqui também tem. Essa imagem aqui não tá abrindo, pessoal, porque é um GIF. E como tá em PDF, ela tá parada. Mas aqui vocês podem ver claramente essa tomografia. A gente consegue ver na estrutura do encéfalo. Aqui tem o crânio, a caixa craniana, o encéfalo. Tem um tronco encefálico, né, que passa aqui, né, que vai pra medula espinhal. O cerebelo. E aqui a gente ainda consegue, né, identificar as cervicais. Numa única imagem. Agora a gente tem a ressonância nuclear magnética. A ressonância nuclear magnética ela tem praticamente os mesmos protocolos da tomografia. Porém, ressonância magnética ela não utiliza radiação. Essa é a diferença da ressonância. A ressonância magnética ela utiliza um grande magneto, no caso é um ímã, né? Onde esse ímã ele agita as moléculas de hidrogênio do nosso organismo e ele vai e capta através de ondas de rádio, os pulsos de rádio, ele vai e passa para o computador e faz a reconstrução da imagem. E é a mesma que eu falei com vocês. Ele também tem os planos transverso, mediano, sagital, frontal e oblíquo, onde a gente consegue fazer essa reconstrução dos planos. Aqui eu tenho, por exemplo, a ressonância de lombar. Como eu falei para vocês, a gente consegue contar, né? L5, L4, L3, L2, L1. E aqui ainda pegou T12 e T11. Aqui tem, né, o canal. Aqui a gente tem as vértebras. E a partir daqui a gente já tem o sacro, né? Que é S1, S2, S3. Já a ultrassonografia, ele é um procedimento não invasivo e nem utiliza radiação. No caso, a gente consegue reproduzir as imagens em tempo real, devido aos seus movimentos das estruturas e dos fluxos dos vasos sanguíneos. Então, assim, a ultrassonografia, ele pega os sons, ondas ultrassônicas, os sons que os órgãos fazem, e ele consegue transformar esse som em imagem. Aqui a gente tem uma ultrassonografia fetal, né, que a gente consegue ver o feto dentro do útero, aqui né, a placenta, o útero, e aqui nessa imagem é a mesma coisa. Aqui a gente tem a diferença de semanas. E por último a gente tem a medicina nuclear. Já a medicina nuclear, ela é bastante utilizada para que a gente né, analise substâncias radioativas que foram introduzidas dentro do organismo. E ela pode ser do tipo PET e SPECT, que no caso a gente consegue visualizar todo o órgão e de cortes transversais.
Tá vendo? A gente consegue ver o corpo. Opa, a gente consegue ver todo o organismo. Aqui, tá vendo? Devido às ondas de radiação e de calor, a gente consegue visualizar. Aí a gente utiliza a medicina nuclear para fazer essa visualização. E aí a gente acabou aqui essa aula e agora a gente vai partir para a aula 2.